Assassin's Creed Revelações, de Oliver Baldwin. Parte 1. Quando eu me encontrava na metade do caminho da vida, me vi em meio a uma selva escura. Perdi o rumo, desviado do caminho certo. É difícil descrever aquela selva cruel, que ainda agora a lembrança renova o medo. Dante Alighieri. Inferno. Capítulo 1. No céu firme e claro, uma águia planava alto. O viajante, empoeirado, castigado pela estrada, desviou os olhos dela. Pôs-se de pé, pulou um muro baixo e tosco e ficou imóvel por um momento, vasculhando o cenário com os olhos astutos. As montanhas escarpadas, com os picos cobertos de neve, cercavam o castelo, protegendo-o e confinando-o, enquanto se erguia em seu cume elevado a torre de menagem abobadada, refletindo o domo menor da torre-prisão vizinha. Rochas férreas prendiam-se como garras às barras de suas muralhas completamente cinzentas. Não era a primeira vez que ele o via. Um dia antes, havia tido um primeiro vislumbre, no crepúsculo, a partir de um penhasco que havia escalado a 1,5 km a oeste. Construído como se por feitiçaria naquele terreno impossível, em harmonia com rochas e penhascos que com ele uniam forças. Finalmente tinha chegado ao seu destino, após 12 exaustivos meses de viagem. Durante uma jornada tão longa, os caminhos difíceis e o clima severo. Agora agachado, por precaução, e mantendo-se quieto, enquanto instintivamente checava as armas, o viajante permanecia atento a qualquer sinal de movimento. Qualquer um. Nenhuma alma nas ameias. Flocos de neve rodopiavam em um vento cortante, mas nenhum sinal de alguém. O lugar parecia deserto, exatamente como esperava, de acordo com o que havia lido a respeito. A vida, porém, lhe ensinara que era sempre melhor se certificar. Permaneceu quieto. Nenhum som, a não ser o do vento. Então, algo. Um som de algo arranhando. Diante dele, um punhado de cascalhos deslizou por um declive à sua esquerda. Ele ficou tenso, levantou-se depressa, com a cabeça recuada entre ombros abaixados. Então a flecha golpeou seu ombro direito, atravessando a sua armadura. Ele cambaleou um pouco, fazendo uma careta de dor, enquanto a mão foi até a flecha. Levantando a cabeça, olhando firme para o amontoado de uma elevação nas rochas, um pequeno precipício, talvez com 6 metros de altura, que se erguia diante do castelo e servia como uma muralha externa natural. Em seu cume apareceu agora um homem, em uma sombria túnica vermelha com vestes cinzentas e armadura. Carregava a insígnia de capitão. A cabeça, descoberta, era completamente raspada. E uma cicatriz marcava o rosto, atravessando-a de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ele abriu a boca em uma expressão que era parte rosnado, parte sorriso de triunfo, exibindo dentes podres e irregulares, marrons como as lápides de um cemitério abandonado. O viajante puxou a haste da flecha. Embora a ponta tivesse perfurado a armadura, atravessando apenas o metal, mal havia furado a pele. Quebrou a haste ao meio e jogou-a para o lado. Ao fazer isso, avistou 100 ou mais homens armados,
vestidos de modo semelhante, alabardas e espadas prontas, enfileirados ao longo do cume de ambos os lados do capitão com a cabeça raspada. Elmos com proteção para o nariz escondiam seus rostos, mas as insígnias com uma águia negra nas túnicas diziam ao viajante quem eram. E ele sabia o que poderia esperar daqueles homens se o pegassem. Estaria ficando velho para cair em uma armadilha tão simples? Mas tomara todas as precauções. E isso nunca havia acontecido. Recuou, pronto para enfrentá-los. Enquanto se precipitavam abaixo para a plataforma do terreno escarpado em que se encontrava, espalhando-se para cercá-lo, mantendo o comprimento de suas alabardas entre eles e sua presa. Podia sentir que, apesar de estarem em maior número, o temiam. Sua reputação era conhecida e tinham razão em serem cautelosos. Ele avaliou a ponta das alabardas, duplas, machado e pique. Flexionou os braços e, dos punhos, saltaram duas finas, cinzentas e mortais lâminas ocultas. Firmando-se, desviou do primeiro golpe, sentindo que este fora hesitante. Queriam tentar pegá-lo vivo? Então, começaram a atacá-lo de todos os lados com suas armas, tentando fazer com que se ajoelhasse. Ele girou e, com 2 movimentos precisos, partiu os cabos das alabardas mais próximas. Quando a ponta de uma delas voou, ele recolheu uma das lâminas ocultas e agarrou a cabeça da alabarda quebrada, antes que ela caísse no chão. Segurando o toco do cabo, enterrou a lâmina do machado no peito do seu antigo dono. Então, apertaram o cerco, e ele teve tempo apenas de se curvar quando uma rajada de ar assinalou a passagem do giro de uma alabarda, que se movimentava como uma foice sobre ele, errando suas costas curvadas por poucos centímetros. Ele se virou de modo brutal e liberou a lâmina esquerda, que talhou fundo as pernas do agressor que se encontrava à sua frente. Com um uivo, o homem desabou. O viajante pegou a alabarda caída, que um momento antes quase tinha acabado com a sua vida, e girou-a no ar, cortando fora as mãos do outro de seus atacantes. As mãos arquearam pelo ar, os dedos dobrados como se implorassem misericórdia. Uma pluma de sangue como a curva de um arco-íris vermelho seguido atrás delas. Isso os deteve por um momento, mas aqueles homens tinham visto coisas piores, e o viajante teve apenas 1 segundo de intervalo antes de avançarem novamente. Ele rodou a alabarda e deixou que a lâmina penetrasse fundo o pescoço de um homem que, um instante antes, havia feito um movimento para derrubá-lo. Largou o cabo e recolheu a outra lâmina oculta, a fim de liberar a mão para segurar um sargento que brandia uma espada de folha larga, atirando-o em cima de um grupo de seus soldados e arrancando-lhe a espada. Avaliou o peso do objeto, sentindo o bíceps enrijecer ao segurá-lo com as 2 mãos e erguê-lo bem a tempo de partir o elmo de outro alabardeiro. Desta vez, aproximando-se pela retaguarda do lado esquerdo, esperando pegá-lo desprevenido. A espada era boa, melhor para esse trabalho do que a leve cimitarra a seu lado, adquirida na viagem, ou as lâminas ocultas para curta distância. Elas nunca o decepcionaram. Mais homens agora surgiam do castelo. Quantos seriam necessários para subjugar esse único homem? Amontoaram-se ao seu redor, mas ele rodopiou e saltou para confundi-los, procurando se livrar da pressão deles ao se arremessar nas costas de um dos homens. Depois se levantou, apoiando-se, desviando um golpe de espada com a dura braçadeira de metal
do punho esquerdo e virando-se para enfiar a própria espada na lateral do atacante. Mas então, uma calma momentânea. Por quê? O viajante parou, recuperando o fôlego. Houve um tempo em que não precisaria recuperar o fôlego. Ele ergueu a vista, ainda cercado por soldados em cota de malha. Entre eles, porém, o viajante avistou subitamente outro homem, caminhando entre eles, despercebido, calmo, um jovem de branco. Fora isso, vestido como ele e usando o mesmo capuz sobre a cabeça, o capuz pontudo como o seu, terminando a frente em uma ponta pronunciada, como o bico de uma águia. Os lábios do viajante abriram-se, admirados. Tudo parecia silencioso, tudo parecia parado, exceto pelo jovem de branco, caminhando, firme, calma e destemidamente. O jovem parecia caminhar em meio ao combate como um homem caminharia por uma plantação de milho, como se nada daquilo, de modo algum, o atingisse ou o afetasse. Seria aquela fivela que segurava seu equipamento igual a que o viajante usava? Com a mesma insígnia? A que tinha sido marcada na consciência e na vida do viajante por cerca de 30 anos. Tão certamente quanto, muito tempo atrás, fora marcada em seu dedo anular? O viajante pestanejou e, quando abriu os olhos, a visão, se é que tinha sido isso mesmo, desaparecera. E o ruído, os cheiros e o perigo haviam retornado, por toda a volta, fechando-se sobre ele, fileira após fileira, de um inimigo que ele sabia não poder superar ou dele escapar. Mas, de algum modo, não se sentiu tão sozinho. Não havia tempo para pensar. Agora o fechavam mais opressivamente, tão assustados quanto furiosos. Choveram golpes, demais para serem rechaçados. O viajante lutou arduamente. Derrubou mais 5, 10. Combatia, no entanto, uma hidra com 1000 cabeças. Um espadachim grandalhão aproximou-se e baixou sobre ele uma lâmina com 10 quilos. Ele ergueu o braço esquerdo para desviá-la com a braçadeira, virando-se e, ao fazer isso, baixando a própria espada pesada a fim de fazer as lâminas ocultas entrarem em ação. Mas o atacante tinha sorte. O momentum do golpe dele foi desviado pela braçadeira, mas, ainda assim, foi poderoso demais para ser repelido completamente. A espada deslizou na direção do pulso esquerdo do viajante e fez contato com a lâmina oculta do lado esquerdo, fazendo com que ela saltasse com um estalido. No mesmo instante, desequilibrado, o viajante cambaleou sobre uma pedra solta aos pés e torceu o tornozelo. Não conseguiu evitar cair de cara no chão pedregoso e ali ficou. Acima dele, o círculo de homens se fechou, mantendo entre eles e a presa a distância de suas alabardas, ainda tensos, ainda temerosos, ainda não ousando triunfar. Mas as pontas dos seus piques faziam contato com as costas do viajante. Um movimento e estaria morto. E ele não estava pronto para isso, ainda. O triturar de pedras sobre botas. Um homem se aproximou. O viajante virou ligeiramente a cabeça para ver o capitão, de cabeça raspada, parado acima dele. A cicatriz lívida no rosto. Curvou-se próximo o bastante de modo a fazer com que sentisse seu hálito. O capitão puxou para trás o capuz do viajante, o suficiente para ver seu rosto. Sorriu ao ter sua expectativa confirmada. Ah,
O mentor chegou! Ezio Auditore de Firenze. Estávamos à sua espera, como sem dúvida deve ter percebido. Deve ter sido um choque tanto para você ver a antiga fortaleza de sua irmandade em nossas mãos. Mas isso fatalmente aconteceria. Apesar de todos os seus esforços, estávamos prestes a triunfar. O capitão endireitou-se. Virou-se para os soldados que cercavam Ezio. 200 homens fortes. E vociferou uma ordem. Levem-no para a cela da torre da prisão. Antes, coloquem grilhões nele. E bem apertados. Colocaram Ezio de pé. E, apressada e nervosamente, prenderam-no no firme. Apenas uma curta caminhada e uma porção de degraus, disse o capitão. Então é melhor você rezar. Nós o enforcaremos pela manhã. Muito acima deles, a águia continuava a sua busca por uma presa. Ninguém se importou com ela, nem com a sua beleza, nem com a sua liberdade.